Olá pessoal, hoje eu vou comentar um pouquinho a leitura que a Françoise Dolto faz de duas parábolas do Evangelho de Jesus Cristo, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. O livro que eu estou usando é esse aqui, Les Évangiles et la foi, au risque de la psychanalyse, editado pela Gallimard, os Evangelhos e a fé sobre o risco da psicanálise, sobre o olhar da psicanálise. Esse livro está editado no Brasil pela Verus Editora, sob o título Os Evangelhos à Luz da Psicanálise. Eu comento esse texto da Françoise Dolto num livrinho que eu publiquei chamado Psicanálise, Religião e Teoria da Sedução Generalizada. Eu vou deixar o PDF desse livrinho aqui, que já está esgotado, na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para baixar, comentar e criticar esse livro, no qual eu falo um pouquinho sobre religião e psicanálise. No capítulo chamado Deus Perverso, eu comento essa leitura que a Françoise Dolto propõe dessas parábolas super importantes na mitologia cristã, que é a ovelha perdida e a dracma perdida. A gente lembra dessa passagem, ela está citada em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10, e nessa passagem é narrada a história de que o pastor, tendo 100 ovelhas, foi atrás de uma ovelha que se desgarrou desse rebanho, deixando as 99 para trás e ir buscando essa ovelha perdida. Da mesma forma, a mulher que está lá em casa e varre o chão, procura toda a casa em busca de uma dracma que se perdeu. Mesmo tendo outras moedas consigo, ela procura aquela que se perdeu. Como que a Françoise Dolto ela interpreta essas duas histórias? Eu vou falar um pouquinho disso e falar um pouquinho da crítica que eu tenho a essa leitura da Françoise Dolto. A interpretação da Françoise Dolto é pensar esse rebanho como metáfora do corpo do sujeito, metáfora do sujeito como um todo. Ela pensa nesse rebanho como conjunto de pulsões parciais que devem ser mantidos em sua unidade, num conjunto organizado, e que se algo se desgarra, se alguma pulsão parcial se desgarra, essa pulsão ela tem que ser realocada para um conjunto mais completo, mais organizado. Vou ler aqui a passagem, na edição francesa está na página 128, na qual o doutor diz o seguinte: quando uma pulsão parcial se separa, a nossa responsabilidade pelo conjunto não deve se inquietar? De fato, nós sabemos que o conjunto de nossas pulsões deve continuar ligado à inteligência de nossa existência e ir, dessa forma, contribuindo com a nossa vida. Então, vocês observem, a doutora ela está pensando aqui em uma certa unidade narcísica que deve estar funcionando o tempo todo. A parcialidade, ela ameaça essa unidade narcísica. Ela continua: mas pode haver uma pulsão parcial que se desvie, que se desgarre. É preciso, então, que, permanecendo despertos no sentido de nosso desejo de homem ou de mulher, responsáveis por nossa totalidade do ser, nós a velemos e a levemos a todos os outros com a ajuda aceita de alguém mais forte que nós. É porque eu penso que nós não temos que compreender a ovelha desgarrada como um indivíduo humano. É todo o rebanho que é um indivíduo humano, do qual o pastor é a cabeça pensante e o coração amante. E Jesus, que é a consciência divina desse indivíduo humano, não pode deixar ir em direção de sua perda uma só dessas pulsões parciais. Ela conclui dizendo: ele deve fazê-las ir, não gregariamente, mas unidas em direção ao oásis que vai ser a paz total do ser. Então, a Françoise Dolto, que é uma psicanalista muito importante, ali ela está circulando na história da psicanálise, como uma das grandes analistas de criança, inclusive, ela está nesse livro dizendo claramente da sua fé, uma interpretação da fé cristã a partir da luz da psicanálise. Mas vocês observaram que nessa citação como que essa interpretação, ela de alguma forma articula uma certa concepção de narcisismo que deve ser mantida no sentido de uma totalidade, de uma certa paz a ser alcançada.
ela usa o alcoolismo só para dar um exemplo de como que essas pulsões parciais, quando estão desgarradas, elas levam o sujeito a um certo tipo de perdição ou de ruptura, né? A oralidade, por exemplo, enquanto pulsão parcial, pode convocar o sujeito a um determinado estado que vai levá-lo à morte, né? Na medida em que a oralidade não está agindo em conjunto com todo o resto das pulsões desse sujeito. Feita essa observação aqui da doutora, brevíssima, né? O livro todo vale muito a pena ler, há várias interpretações de passagens bíblicas, né? Da fé, das relações do sujeito com Deus, é só uma leitura brevíssima que eu estou propondo aqui, mas a crítica que eu vou estabelecer a partir desse momento vale de maneira geral para a interpretação como um todo da doutora. Fica evidente na interpretação dela que há um certo tipo de concepção do narcisismo não conflitivo, né? Então essa é a primeira crítica que eu tenho, assim, é possível propor um narcisismo sem conflito? Será que existe uma totalidade de fato a ser alcançada? Será que essa totalidade ela é não conflitiva, né? Mesmo quando ela é de alguma maneira reconhecida, estabelecida, ela pode ser não conflitiva? Será que a gente clinicamente não poderia pensar em acolher essas pulsões parciais, alguma coisa da parcialidade também? São questões que me vêm quando esses discursos, geralmente religiosos, propõem, né, essa ideia de paz total do ser, né, isso que a doutora chamou aqui de um oásis, né, que vai ser a paz total do ser. Será que isso é uma teleologia possível para a psicanálise clínica, né, uma paz total do ser? Ou será que a gente tem que, de alguma maneira, fazer o conflito aparecer na clínica, né, não pelo prazer de produzir mais conflito, né, de produzir o interminável, pelo prazer de partir em pedaços, né, de produzir angústia, mas pelo reconhecimento de que o inconsciente não pode ser de fato suprimido pelo eu, não pode ser dominado, né, pelo eu, que essas pulsões parciais que constituem o inconsciente vão se manter no inconsciente, elas vão se manter ali sempre parciais, e o eu, na verdade, vai ser sempre essa força, né, essa instância que é constituída graças ao contra-investimento que ele dirige contra essas pulsões parciais. Reconhecer isso não me parece em contradição com um certo destino da análise que possibilite ao sujeito recursos contra essas pulsões parciais, contra os efeitos mortíferos, né, da parcialidade. A gente não precisa da totalidade, né, para ter recurso contra a parcialidade. A gente pode mobilizar os recursos do eu para lidar com essa parcialidade que sempre vai estar lá. Então a primeira crítica geral é um pouco essa, assim, essa minha suspeita de que existe totalidade demais no discurso cristão da Françoise Doutor. Existe uma certa idealização, né, de que esse sujeito deve ser muito totalizado, por assim dizer. De qualquer forma, a leitura que ela propõe, né, das passagens bíblicas, dessas parábolas aqui, né, da dracma, da ovelha perdida, é uma leitura que convida a gente também a retomar o texto bíblico, retomar outros mitos religiosos, para que a gente pense em metáforas sobre como que o sujeito deve se estabelecer, como que ele deve cuidar de si mesmo. Então fica o convite para a gente conversar sobre essas parábolas, mas também sobre outros textos religiosos que podem mobilizar na gente esse tipo de metáfora, assim, sobre como que a gente deve se cuidar, quais que são os nossos objetivos, né, clínicos, objetivos no tratamento psicanalítico. A doutora faz a interpretação dessas parábolas clássicas e outras passagens ao longo do livro dela, e essas metáforas, né, esse tipo de interpretação, elas acabam inspirando a gente, né, a pensar sobre a clínica também. Fica o convite para a gente pensar nas relações mais complexas, né, entre religião e psicanálise, entre os textos bíblicos ou textos religiosos mais complexos também, e a psicanálise, como esse diálogo tem se estabelecido. Esse diálogo me interessa profundamente. A religião ela aparece na clínica a todo momento,
né? Então fica aqui o convite para vocês, né? Como que vocês veem essa relação? Que tipo de questões vocês têm, né, sobre isso, né? Psicanálise, religião, discurso religioso, como que a gente pode fazer trabalhar essa relação? É o meu convite para hoje. Obrigado.